Acabamos de vir da celebração do Natal, celebração essa que, de acordo com calendários litúrgicos antigos, vai até janeiro, quando é lembrado no momento litúrgico a Epifania. E um dos textos muito usados nesse período, particularmente no culto de Natal, ou usado na cantata que fizemos esse ano, né, é o texto de Lucas, onde Jesus nasceu em Belém e os anjos aparecem para uns pastores que estavam no campo, né? E aquilo foi uma aparição de grandes proporções, né? Tinha uma multidão cantando glória a Deus, então foi grandes proporções no tamanho, no volume das hostes celestiais, mas também grandes proporções em termos da manifestação sobrenatural do poder de Deus. E diz lá o texto, Lucas 2, que eu estou, né, que os pastores ficaram atemorizados. E aí o anjo explica, né, não temais, é porque hoje vos nasceu em Belém, a cidade de Davi, aquele que é o Salvador, Cristo, o Senhor. O texto vai aparecer daqui a pouco, mas já que abrimos a aula com ele, a gente pode ler direto da fonte bíblica, porque assim o texto sai mais exato. O anjo, porém, lhes disse, não temais, Lucas 2:10, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E aí os pastores foram até Belém e encontraram aquilo que os anjos haviam anunciado. E aí eles explicaram para as pessoas ao redor, né, o que tinha sido dito a respeito de Jesus, dito pelos anjos, né? Então essa é a cena do Natal que a gente está acostumado a ler, né? Alguns outros versículos alusivos também à vinda de Jesus. É uma cena muito bonita, assim, da gente imaginar, da gente contemplar na nossa imaginação, né, como tudo isso pode ter acontecido, né? É uma cena também cheia de implicações. E hoje eu peguei uma nuance desse texto, que é o que o anjo fala, né, para os pastores, e isso vos servirá de sinal. É um bocado intrigante para mim essa inserção do anjo nesse anúncio. Isso que teria um sinal e que, portanto, o anjo estaria dando aos pastores um sinal da vinda de Jesus. É intrigante, e aí nós vamos ver depois com mais calma, porque essa ideia de sinal, ela aparece na Bíblia toda. Então vamos olhar um pouquinho isso daí e vamos ver também que conotações isso traz na nossa vida hoje, no aqui e agora. Antes de iniciarmos a aula propriamente, vamos começar com oração. O Celso oraria para nós? Querido Pai, nós estamos na Tua presença para louvar e bendizer o Teu nome. Neste momento nós estamos nos preparando para receber informações advindas do Teu livro sagrado, para que nós possamos entender mais a respeito do Teu Filho Jesus e de toda a Tua obra. Nós pedimos que esteja conosco durante esse momento de reflexão e que nos acompanhe durante todo o dia de hoje. Nos lembramos também de pedir perdão para os nossos pecados,
porque nós sabemos que aquilo que Jesus fez nos livrou de todo o pecado que já tivemos, que temos e que teremos futuramente. Mas ainda assim pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a pecarmos menos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. A gente comentava que essa ideia de sinal aparece em muitos pontos da Bíblia, né? Um outro texto que eu coloquei aqui também para ilustrar o que a gente está falando é um texto de Paulo em Coríntios, onde ele faz o verdadeiro elogio à loucura. A loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E aquilo que ele chama loucura de Deus é Cristo crucificado. Que isso é um escândalo para os judeus que queriam sinais, né, que evidenciassem a vinda do Messias. Em vez dos sinais, receberam a visão de Cristo crucificado, né? Então, faltou os sinais para os judeus. Essa é uma visão simplista. E Paulo começa com essa visão simplista em 1 Coríntios, né? E fala que, portanto, em vez dos sinais, os judeus receberam o escândalo. A ideia de que Cristo seria Senhor e Salvador, e esse foi um renegado que foi crucificado numa província que não era das mais influentes, que era a província da Judéia, do Império Romano, isso daí seria uma loucura para os gregos. Então, escândalo para um, loucura para outros. Mas aí o que diz Paulo lá? Paulo coloca um mas. Um mas. No versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, e veja aqui que Paulo era um desses judeus que foram chamados, né? Então ele sabe muito bem o que ele está dizendo aqui. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, ele está fazendo aqui um trocadilho com a percepção que os gregos teriam, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, tem uma questão aqui de percepção, porque o Cristo crucificado é um só. Não tem mais de um. Então, esse Cristo crucificado pode ser apercebido como escândalo, como loucura, ou como sabedoria e poder de Deus. Tem uma questão aqui de referencial que influi em como nos apercebemos de Cristo. E é nesse sentido que essa discussão de sinal toma conceito. Como que aparece a noção de que Deus traria sinais? Em primeiro lugar, o que é um sinal? Como é que a gente entende sinal? Nós vamos elaborar um pouco depois, mas acho que ajuda aqui a gente trocar umas ideias entre nós primeiro. O que a gente entende como sinal? Vamos começar pelo básico. O que a gente tem no nosso dia a dia? Um sinal do quê? Um sinal de... Semáforo. Sinal de trânsito. O que faz um sinal de trânsito? Organiza. O que mais? Avisa. O que mais? Chama atenção. Oi? Aponta. A gente poderia... Tudo isso. A gente poderia dizer também que o sinal, vamos pegar um sinal de trânsito, seja um semáforo, ou seja mesmo uma placa, o que é o sinal também? De certa forma, é uma expressão de uma autoridade que está por detrás daquele sinal. Algum tipo de autoridade, né? Por exemplo, sinal de trânsito, o que acontece quando a gente vê um sinal vermelho? A gente fala, não podemos atravessar, não pode, tá certo? Tem uma autoridade lá que não deixa que atravessemos. Que autoridade? É aquele dispositivo
que está lá no poste, aquele dispositivo tem uma autoridade intrínseca? Não tem. Aquilo lá é um equipamento, né? Um equipamento que está programado com uma função talvez de tempo e através do tempo alternar entre uma cor e outra, né? Então não existe nenhuma autoridade intrínseca naquele sinal. Mas ele nos fala de uma autoridade por detrás daquele sinal, que é o que no caso aí? No caso é o Código Nacional do Trânsito, né? Que estipulou diversas coisas, entre elas como a gente lida com o cruzamento. Então, a gente vê uma luz vermelha lá, talvez a gente não faça toda essa elaboração no momento do cruzamento, mas por detrás daquela luz vermelha, a gente entende um Código Nacional de Trânsito, e se somos motoristas, a gente fez o exame para tirar a licença, né? E no exame a gente aprendeu sobre esse código, e por causa do código a gente para naquele sinal, e não porque a luz está vermelha. Mas a gente, na hora de conviver com o dia a dia, a gente para e não fica refletindo sobre o Código Nacional do Trânsito, necessariamente, mas sim a gente obedece de uma maneira meio que intuitiva até, para o sinal vermelho, né? Então, toda essa ideia aí que a gente pode pegar no nosso cotidiano tem valor para a gente pensar no que é o sinal, nos textos bíblicos. A eficácia do sinal de trânsito não é tanto pela autoridade, mas pelo que te tira do bolso. Né? Então, essa também é outra coisa que nos pega. E nós, como protestantes, não sujeitos às leis dos homens, nós passamos no vermelho, porque nós seguimos outra lei. A teologia do Zé Jorge aí tem um nível de sofisticação aqui. Eu não sei se agora a gente para a aula e começa a discutir Mas tá bom. 2 semanas atrás, o Paulo Lane veio aqui e falou uma lição muito bonita sobre o memorial de Deus, né? E começou a discussão, ele listou vários textos bíblicos, mas ele começou a discussão com a travessia do povo de Israel pelo Rio Jordão, e ao fazer isso eles entraram efetivamente na Terra Prometida, né? E essa travessia não só ela aconteceu de uma maneira em que Deus interviu, secando as águas do rio, né, mas também trouxe essa conotação do povo ter chegado naquilo que era a promessa. Então, Josué, diante daquele momento, ele ergueu um memorial com 12 pedras, que diz lá o texto, estão lá até o dia de hoje. Até o dia de hoje, até o dia do registro do livro de Josué, né? Então, a partir desse texto, Paulo nos deu nos ofereceu uma discussão muito bonita aí sobre a memória daquilo que temos, da ação de Deus entre nós, né? E esse texto de Deuteronômio 6, também é um texto muito conhecido nosso, um texto de exortação, mas é um texto que traz a noção da lei, não só para o dia a dia das pessoas, mas para o âmago das pessoas. Então, a lei de Deus, registrada nos livros da lei, de uma maneira muito bonita aqui em Deuteronômio 6, é a lei de Deus, mas é a lei de Deus que tem que estar nos nossos corações. E não só, portanto, no coração por si só, mas a partir da lei nos corações, influenciando tudo que a gente faz na vida da gente. Então, esse texto é um texto muito bonito, e ele junta essas duas ideias, né, do memorial e do sinal. São elementos que a gente tem para autenticar e manter a prática daquilo que é a presença de Deus nas nossas vidas. Então está lá, em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, todo o capítulo é muito bonito, para depois a gente ler mais tarde. Mas diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Olha aí o sinal, atarás como sinal na tua mão. Veja que tudo aqui está na forma do imperativo, mas é impossível esse imperativo aqui ser seguido na forma de uma obrigação. O próprio contexto aqui da discussão está chamando as pessoas a fazerem isso porque elas estão imbuídas disso, não porque elas estão obrigadas a fazer isso, né? Esse é um ponto importante nesse texto. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comerdes e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guarda-te para que não esqueças o Senhor. Então, sinal e memorial. São dois elementos aqui. Aonde mais a gente vê esses dois elementos tão bem juntos no nosso dia a dia litúrgico? Que está hoje mesmo, né? A Santa Ceia. A Santa Ceia. A Santa Ceia é um sinal e é um memorial. Então, são dois conceitos aqui muito importantes para a gente usar. O que é um sinal? A gente já falou um pouco disso, né? Sob o ponto de vista do nosso cotidiano, aí, os sinais de trânsito. Já começo dizendo que, se a gente olhar essa palavra na Bíblia, ela não tem um sentido arcaico diferente do que a gente usa hoje. Não, o sentido de sinal na Bíblia é o sentido de sinal que a gente aplica hoje, né? Tem algumas palavras que têm sentidos diferentes, né? Uma vez a gente comentava aqui, a gente chama Jesus de mestre em alguns hinos, mas a gente até vai ver um texto desses, quando se chamava Jesus de mestre, nos tempos de Jesus para Jesus, isso tinha uma conotação não tão positiva quanto aquela quando a gente diz o mestre nos chama. Quando a gente fala assim, a gente está elogiando Jesus. Mas quando o escriba falava mestre para Jesus, ele estava tentando reduzir Jesus, encaixotar, encapsular a pessoa de Jesus na forma de um mestre. Portanto, muito menos do que Jesus como Senhor. Então, tem algumas palavras que, ao longo do tempo, têm sentidos diferentes. A gente precisa entender o sentido atual e o antigo. Mas sinal não é uma delas. Sinal é sinal. Sinal é uma... Eu tenho um aplicativo aqui que traz uma concordância bíblica. Então, é muito útil. Enfim, eu fui nesse aplicativo aí do celular e vi que tem 92 referências à palavra sinal na Bíblia. Aí depois eu me lembrei que o plural de sinal é sinais. Fui procurar sinais e descobri que tem outras 72. Pelo menos na Bíblia, na tradução que a gente usa aqui, que é essa, né, que está aqui nos nossos bancos. Talvez esse número varie um pouco aí, dependendo de que tradução foi usada. Por exemplo, a nossa Bíblia tem lá a marca, eu deixo aqui a minha marca, quando Paulo se despede em uma carta. Em outra carta ele diz, eu deixo aqui um sinal. Então, em um caso como o outro, a palavra é o mesmo, sinal, mas a nossa tradução está marca. Mas, enfim, deixando esses detalhes à parte, a gente vê que tem muitas referências a essa palavra na Bíblia toda. E vão de Gênesis a Apocalipse. E por quase toda a Bíblia.
Os que menos exploram essa palavra são os livros poéticos, mas neles a gente também encontra. Mas a gente vê isso na história, a gente vê isso nos profetas, a gente vê isso nos livros poéticos, e a gente vê isso de uma maneira acelerada e expandida no Novo Testamento. Para os autores do Novo Testamento, a noção de que a presença de Deus vem na forma de sinais é um conceito muito importante, mais ainda do que o Antigo Testamento que precedia. É engraçado como a gente não para e pensa tanto nisso hoje, mas para eles era muito importante, para todos eles. Não foi mais um ou mais outro, embora que o Evangelho de João, particularmente, é um evangelho dos sinais. Mas, para todos eles, o conceito é importante. Sinal, portanto, começa em Gênesis, já no capítulo 1, fala que quando Deus constrói o mundo, né, haveria de ter dia e noite, né, então os luzeiros do céu seriam um sinal para identificar uma coisa e outra, né? Mas o grande sinal referência em Gênesis que a gente vê é, depois do dilúvio, o arco-íris. O arco-íris é um sinal de uma aliança de Deus, que depois da tempestade, o arco-íris que vem depois, ele mostra que Deus tem um pacto com os homens. É isso que está dito lá em Gênesis. É um sinal, esse sinal de arco-íris é um sinal que eu chamaria de um sinal primitivo. Não primitivo no sentido de menor, mas primitivo no sentido de primeiro, né? Depois a gente vai vendo que os sinais na Bíblia vão ficando mais associados aos fundamentos teológicos maiores do plano de Deus. Eu até acho que há sinais que para nós teria sido também imperceptível. Por exemplo, quando os judeus pedem um sinal a Jesus, Jesus diz que não lhes dará sinal algum, a não ser o do profeta Jonas. Isso. E quando você lê a história de Jonas, ou quando você não imaginava que aquilo fosse algum sinal. Absolutamente. A gente vai então, usar esse texto. Há sinais que são imperceptíveis, mas que são tão importantes que Jesus se deu ao luxo, vamos dizer assim, né, de chamar a atenção para aquilo que tinha passado desapercebido por todo mundo até aquele momento. O sinal do profeta Jonas foi o maior sinal que Jesus deixou e estava no Velho Testamento. Exatamente. Para adiantarmos um pouco aqui a discussão, porque em cima disso o José Jorge aqui, ele deve ter visto a minha sequência aqui e de novo, interrompeu tudo. Mas então, para adiantarmos um pouco o raciocínio aqui, né? O que a gente faria no cruzamento com o sinal vermelho sem conhecer absolutamente nada do Código Nacional do Trânsito? É passar reto, né? Falar, ficou vermelho, que interessante. Eu mesmo conhecendo passo às vezes. Confesso. Então, quantas vezes será na nossa vida nós estamos passando reto diante daquilo que Deus faz para nós? Porque nós não conhecemos, entre aspas, aqui o Código Nacional de Trânsito de Deus. Essa é uma pergunta aí para a gente levar para casa e pensar. Quantas vezes a gente passa no sinal vermelho? Não porque a gente quisesse, mas porque a gente não vê. O sinal de arco-íris, eu estava falando que é um sinal primitivo, tem um outro sinal primitivo que depois a gente pode ler em casa, que é o sinal de Gideão. Quem lembra da história, Gideão foi lutar contra os midianitas, né? E os midianitas eram um problema para todo o povo. Então, com uma certa dose de liderança, Gideão era capaz de juntar todo um exército. E Deus o chamou para isso. Falou, olha, você tem essa liderança, estou aqui parafraseando um pouco, você tem essa liderança, eu vou te designar esse trabalho para você. E Gideão pediu
Um sinal. Alguém lembra do sinal do Gideão? Tem essa mecha aqui, exatamente. Então tem essa mecha de lã. Eu vou deixar lá fora a noite toda. Como aqui esfria, cai um orvalho, vamos ver se a grama vai estar molhada e a lã seca. Agora eu posso estar invertendo as ordens aí, mas depois a gente lê o texto em casa. E aí... Oi? É nessa sequência, né? E aí, o Gideão verifica que isso aconteceu. O que acontece? E Gideão fala assim, deixa eu confirmar mais um pouquinho. Me manda um segundo sinal. Vamos fazer a mesma experiência, só que agora o contrário. A grama seca e a lã molhada. E no outro dia acontece isso, né? E aí Gideão se vê, portanto, confirmado a fazer isso. Aí tem a história bonita de como é que o exército é formado, que o exército é formado de muitos poucos, um subconjunto muito pequeno daquele que era a população disponível, e como depois a verdadeira libertação acontece pelo poder de Deus, efetivamente, não pelo poder daquele exército tão reduzido. Então tem uma história interessante aí, e é interessante que o que vem depois é teologicamente muito mais elaborado do que como começa. Eu acho que na história de Gideão, por si só, tem uma mensagem aí, né? E a gente vê que Gideão é uma pessoa muito pouco, nesse sentido, embasada naquilo que era o conhecimento de Deus e da lei de Deus. Tanto que depois desse grande livramento que acontece através de Gideão, ele meio que se perde aí na vida, e ele também, isso daí está lá na história de Juízes, e ele cria lá um ambiente de sacerdócio meio ilegítimo. Meio não, totalmente ilegítimo. Então, a gente vê que aquele evento, daquela libertação do povo contra os midianitas, realmente veio de Deus, e que Gideão foi um instrumento. E esse sinal, a gente pode, nesse contexto dessa história, interpretar muito mais como Deus descendo a ignorância teológica, vamos chamar assim, de Gideão, do que propriamente aquilo que Gideão poderia ter apercebido se ele fosse muito conhecedor das leis de Deus. Por isso que, para mim, o sinal de Gideão é um exemplo daquilo que a gente não deveria estar buscando, e sim algo diferente, algo maior do que isso, porque o sinal de Gideão é fruto dessa ignorância de Gideão. A gente não quer estar nessa posição, a gente quer estar aprendendo com a palavra de Deus. Muito bom. Eu havia mencionado, né, que Paulo faz o sinal nas suas cartas, né, isso ajuda a entender o que é essa palavra sinal, né. Uma outra coisa que a gente não falou do sinal do trânsito, mas o sinal é um mecanismo de autenticação. Essa ideia de sinal como autenticação é o grande quê da discussão aí dos judeus pedem sinais, né? Que é o texto que o José Jorge citou, né? Os escribas e fariseus se chegam a Jesus e falam, pedimos um sinal. Para que eles querem um sinal? Para acreditar que Jesus é quem ele diz que é. Então eles querem uma autenticação. Desculpe, eu não quero ser o Zé Jorge na vida, mas eu fico muito incomodado com essa história da gente pedir um sinal a Deus. Isso me parece uma absoluta falta de fé. Eu entendo que se eu acredito em Deus e acredito em Jesus como meu Salvador, eu não tenho que pedir sinal. Eles serão me mostrados, ainda que eu não os peça. Então... esse é outro ponto muito importante. A gente recebe sinais. Eu não devia estar pedindo. Esse é um ponto muito importante. De fato, nós vamos ter que chegar nesse texto aqui para nos ajudar. Onde é que ele está no... A gente ia falar dos pastores, eu vou pular os pastores, vamos ver o sinal de Jonas. Mas eles pedem um sinal para Jesus, e a gente vê que Jesus não gostou do pedido, porque Jesus começa com um preâmbulo. O que ele diz? Não é esse. Cadê o outro? Eu não coloquei aqui? Eu acho que eu
acabei escrevendo uma página em cima da outra, perdi a página, mas esse está em Mateus 12, talvez, 11, Jesus vira e fala assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Então veja que o pedido de sinal não foi um pedido, que bom, excelente. Pelo contrário. Ainda assim, Jesus dá um sinal, porque Jesus não se absteve de dar um sinal. Ele critica o pedido do sinal, mas ele oferece um sinal. Agora, como a gente vê pelo texto, o sinal lá para aquela plateia não serviu para nada. Para aquela plateia. É que nem o Paulo lá que faz aquele trocadilho, né? Jesus é loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia. Então, para aquela plateia, aquele sinal não serviu para nada. Nesse caso, especificamente, eles não queriam um sinal para acreditar. Eles queriam um sinal para questionar, né? Então, se você colocar os dois pedidos em paralelo, o sinal que o juiz pede para que a grama fique seca e o carpucho de algodão fique molhado, é um sinal de fé, para acreditar que Deus está querendo usá-lo mesmo. Porque, como você disse, ele era inapto, inadequado para aquela função. Então, como que eu, uma pessoa inapta, inadequada para aquela função, posso ser agora usado por Deus? Então, era um sinal para que ele se visse capaz de que Deus queria usá-lo. O sinal, nesse sentido, ele é um sinal realmente necessário. E todos os vários da Bíblia pediram isso. Eliseu pediu isso, né? Então, porque Eliseu se sentia inapto também para assumir a posição de Elias. Elias era o cara. Elias era o homem de Deus. E Eliseu, quem sou eu, Eliseu? Então, eu preciso de um sinal para saber que Deus realmente quer me usar. Então, eu quero ver você subindo. Entendeu? Então, nesse sentido de que Deus quer me usar, eu estou vendo que eu não tenho capacidade para essa função, para isso que o Senhor está. É o sinal de Noé. É o sinal de Noé. Quer dizer, eu vou te usar. Eu estou te escolhendo, eu vou te usar. Vou trazer os animais, vou te dar a madeira. Se nós lermos a sequência, puxa, onde que ele arrumou tanta madeira e sozinho, só com os 2 filhos, construiu algo que pôde levar tanta gente? Então, Deus foi dando a ele sinais de um uso de uma pessoa que não se sentia apta para aquilo e nem adequada para aquilo. Deus foi mostrando a ele sinais de obviedade de que ele seria usado. Na questão dos saduceus, dos escribas e saduceus e fariseus, quando eles pedem o sinal, não é porque eles querem crer, não é porque eles querem acreditar, eles só estão fazendo aquilo para questionar a própria excelência da pessoa de Jesus. Então você tem sinais, né, como irmão, se você duvidar da fé, não é que algumas pessoas estão pedindo um sinal justamente porque não creem. Justamente porque não creem, eles estão pedindo sinais. Não, eu não creio. Então me prova. Então me diga que é verdade. Me prova com um sinal. Entendeu? É isso que eles estão fazendo. Essa atitude, né, de sinal como elemento de prova, não funciona. Não funciona porque Deus não quer que funcione dessa maneira, né? Vamos ler esse texto de Mateus 11, e depois tem alguns outros textos paralelos que a gente vai olhar, e a gente vai ver como isso fica bem representado, né? Que o sinal como confirmação não é algo de se esperar como de Deus. E os sinais de Deus são para afirmação, não para comprovação, para afirmar a carreira de fé que você está seguindo.
Mateus 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Veja aí o mestre que a gente estava falando. Então, o mestre nos chama, quando a gente canta, isso é um elogio a Jesus que a gente faz, na forma de que Jesus tem muito a nos ensinar. Além de ser o Salvador, Ele também é nosso mestre. Mas aqui, eles estão falando, você é mestre, agora mostra que você é mais que isso. É isso que eles estão falando aqui. Ele, porém, lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Então veja aí que não foi bem recebido o pedido. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Quer dizer que ele mas ele deu um sinal, né? Só que só deu um, já avisou, ó. Vocês estão pedindo um sinal, isso é fruto do adultério. O adultério aqui é um texto muito usado nos profetas, né? Para simbolizar o adultério, o abandono do povo em relação a Deus em troca de outras coisas vãs, né? Então, é esse o sentido de adultério aqui, um verdadeiro adultério, mas espiritual. E é isso que ele está falando, uma geração má e adúltera pede um sinal. Vocês estão longe, vocês abandonaram a palavra de Deus por outros interesses, e agora vocês estão querendo o que exatamente? Confirmar onde vocês estão? Não dá. Dá para confirmar onde vocês deveriam estar. E para isso tem um sinal. E é o sinal de Jonas. Aí veja que o sinal de Jonas, eu imagino que os escribas e fariseus aqui da audiência ouviram esse sinal e ficaram meio assim, o que a gente faz com isso? Veja o texto. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que a gente acha que isso significa? Jesus, né, o sacrifício de Jesus e, por conseguinte, a sua morte, né? Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. É bonito esse texto. Por si só, ele é muito bonito. Mas ele tem umas pérolas escondidas aqui, né? A gente sabe que Mateus era aquele que mais correlacionou a obra de Jesus com o cumprimento da lei. É um tema em Mateus isso, né? Então, ele sabia o que era a lei, o que era a observância da lei, e em cima desse contexto ele apresenta Jesus como Senhor e como Salvador. Então veja que tem umas pequenas pérolas. Por exemplo, Mateus vai relatar, daqui a alguns capítulos, a crucificação, a morte de Jesus e depois a ressurreição. Quantos dias Jesus ficou morto? Quantas noites? Quantas noites? 2. 2 noites. Ao terceiro dia ressurgiu entre os mortos. Não deu para ter uma terceira noite. O que são os 3 dias e 3 noites aqui? Mas e as 3 noites? Será que Mateus se enganou consigo próprio? Justo ele que era tão cuidadoso em fazer essa mensagem ser a confirmação da lei? Não ficou. Eu enxergo isso daqui de uma maneira muito bonita, que Mateus está nos registrando uma fala de Jesus que traz um espírito da mensagem sem se ater à letra. Como o próprio Paulo depois vai falar, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então Jesus dá uma mensagem para aqueles escribas que conheciam, como ele diz lá, nenhum tio da lei passará, né? Aquele tio diz que é
O tio é uma ornamentação, talvez o reverendo Donaldo saiba nos explicar. O tio aqui, na nossa língua portuguesa, é uma ornamentação muito grande, comparado com aquilo que é traduzido como tio no Sermão da Montanha, né? Que era mais um pontinho. Cadê o microfone? Não está aqui. Aqui. As letras hebraicas têm um desenho, como sabemos, diferente do nosso, e há uma das letras do hebraico, Yod, que é uma letrinha pequena. Ela, em comparação, ela tem o tamanho do nosso apóstrofo. E, então, parece que a referência seria a isto, porque o hebraico era uma língua consonantal, só tinha basicamente as consoantes. O Yod é uma das letras pequenas, e só depois, séculos mais tarde, é que vai ter uma notação de vogais. E por isso entendem os estudiosos mais que essa referência é uma dessas letrinhas miúdas da língua hebraica. Que, o Aleph, por exemplo, é uma letra grande. O Lambda também é uma letra grande, em Elohim, mas também tem aquele rabisquinho ali, pequenininho assim, que é uma letra miúda. Pois é, uma vez me explicaram mas, que... Mas a letra é essencial. Mesmo sendo um Yod pequenininho, ele é essencial para a palavra, né? É como no nosso caso, por exemplo, se você tira o rabinho do C e ele deixa de ser C cedilha, aí em vez de ficar atenção, fica atencão. Ou se você tirar o tio também fica atencal. São sinaizinhos pequenininhos, mas que são importantes. Pois é. Então, tudo isso para dizer que quando tem uma descrição aqui do sinal de Jonas, não é a contagem de dias ou a contagem de noites que é o sinal. Então, o que é o sinal? Escribas e fariseus, o que é o sinal? O sinal é a pregação. Senhor, quem creu na minha pregação? Diz lá em Isaías 53. Quem creu na minha pregação? Esse ia ser uma estampa da vinda do servo no meio do seu povo, do verdadeiro servo de Deus. Quem creu na minha pregação? E depois o capítulo continua explicando o sacrifício vicário de Jesus. Isaías 53. E aqui ele também fala que tem a pregação de Jonas, a palavra de Salomão, mas Jesus é maior do que Jonas e Salomão. Esse é o sinal. Vamos olhar aqui João capítulo 2. A gente falou que João é o evangelho dos sinais. Depois, se você tiver um desses aplicativos aí, procura sinal na Bíblia e veja quantas vezes ele aparece em João. Mas João logo já começa falando de sinais, porque a purificação do templo acontece logo no começo do evangelho de João. E Jesus purifica o templo. E ele sai pelo templo lá de uma maneira visualmente forte, tirando os mercadores, tirando a exploração comercial daquilo que devia ser um ambiente de fé a Deus, fé em Deus. E aí, diz o versículo 18, 2:18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? De novo, eles pediram na linha de que prova, né? Que prova que você nos dá para que a gente acredite que é legítimo que você venha e faça isso no templo. E Jesus dá um sinal aqui. Só que ele dá um sinal naqueles que não de comprovação, mas de afirmação. Que é para o que verdadeiramente se prestam os sinais de Deus. Veja lá o que ele diz. Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Olha os mesmos 3 dias aqui do sinal de Jonas. Então você vê que, de uma maneira diferente, Jesus está dando o mesmo sinal. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás?
Olha o versículo 21, que bonito. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. É a mesma coisa lá de Coríntios, está vendo? Que o Jesus crucificado significa coisas completamente opostas. É escândalo para os judeus, e é poder de Deus, é sabedoria de Deus para nós, tanto judeus como gregos, né? que fomos chamados, diz lá Paulo em Coríntios. Para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Então aqui Jesus falou: destrua esse templo, reconstruirei em 3 dias. A significância desse texto significa aquele templo de Jerusalém, que mais tarde ele disse que se fosse destruído não seria reconstruído, né? Não ficaria pedra sobre pedra, e de fato isso aconteceu. Mas ele fala, então significava num espectro isso, e no outro espectro significava o santuário do seu próprio corpo, né? Agora voltemos a Mateus e a gente vai ver que na crucificação... Oi. Mas se você volta neste mesmo capítulo de João, ao versículo 11, você verifica que aí João está falando de um aspecto positivo da ideia de sinal. Não é? Não sei se você vai mexer com isso para frente ou não, porque com o milagre de transformar a água em vinho, diz João, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Isso. Quer dizer, há um aspecto também, vamos dizer assim, positivo, não apenas esta demanda pecaminosa por algum sinal, por alguma atestação miraculosa que impacte as pessoas, que as derrube, que as faça reconhecer na marra que Jesus é o Cristo, que é a ideia do... O nosso irmão estava lembrando que os escribas e fariseus queriam um sinal para a contestação, não era... Como Gideão queria... Gideão, bem ou mal, queria uma confirmação da sua chamada, teve e foi. Aqui também João faz uma seleção, eu acho que ele trabalha com 7 sinais, se não me engano, no seu evangelho, os 7 eventos que são chamados de sinais, que atestam alguma coisa a respeito da pessoa e do ministério de Jesus. Então temos... Depois a gente pode lembrar como é que João fecha o seu evangelho, né? Que é justamente no espírito dessa fala, né? Espero não estar atrapalhando muito sua sequência. Não, pelo contrário. Eu acho que quanto mais a gente intercalar esse assunto, mais a gente vai tecendo aqui uma percepção que é importante. E a gente percebe essas 2 dimensões do sinal. Quem busca o sinal de uma maneira para satisfazer a si próprio, e no caso aqui dos escribas e fariseus, no fundo eles estavam querendo satisfazer uma agenda que eles construíram, que Jesus mesmo fala, é uma agenda adúltera. Então, não só eles queriam uma confirmação que por si só não é algo que se esperaria de Deus, esse tipo de confirmação barata, comprovação barata, mas era para satisfazer uma agenda ilegítima. Mas Jesus não se absteve daquele sinal, de dar um sinal naquele momento, e aqui também. Ele também não se abstém de um sinal por causa desse outro elemento. Não importa a legitimidade de quem pediu um sinal a Jesus, Jesus praticou os sinais para aqueles que haveriam de crer. Vou pegar o microfone. Só para a gente se situar nessa questão de sinais, por que os judeus e os líderes religiosos da época, tanto os escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes, eles viviam dentro dessa dinâmica de sinais, e aí eles estão fazendo isso com essa conotação errada. De Gênesis, como já se colocou, de Gênesis
até Malaquias, de Gênesis até Malaquias, toda a Bíblia, ela é traçada por sinais. Desde os livros históricos até os livros proféticos, e pouco nos livros poéticos, que é mais romances e mais músicas e contos, mas toda a Bíblia é traçada por sinais. A nação judaica nasceu através de sinais. Toda a dinâmica cultural e espiritual dos judeus foram em cima de sinais, milagres e sinais. Quando Deus queria disciplinar o povo, ele levantava uma serpente no deserto, feita de metal, e ele disse: se você fosse picado por uma serpente e olhar para essa serpente, você vai ser curado. Então toda a sequência lógica e social e cultural dos judeus estava dentro dessa dinâmica de sinais e de vivência espiritual de sinais. Quando chega em Malaquias, Deus, ele disciplina o povo com 400 anos de silêncio. Ele não fala com o povo. E ele não dá nenhum sinal para o povo. Se levanta do meio do povo um líder revolucionário chamado Judas Macabeus, por causa de um Etíoco Epifânio, que vai e ele sacrifica no templo, ele sacrifica uma porca, para desonrar e aberrativamente falar mal de Deus e da religião judaica. Judas Macabeu se levanta, e não é um sinal de Deus, mas é um sinal histórico. Não é um sinal de Deus, é um sinal histórico, dentro da história da humanidade dos judeus. E aí, mas não existe nesses 400 anos de silêncio, até que na nossa Bíblia não tem mais. Antes tinha aquelas 4 folhinhas em branco, mostrando os 400 anos de silêncio que Deus ficou, sem dar nenhum sinal, sem mostrar nenhum milagre, sem mostrar nada. Quando Jesus chega na história da humanidade, quando Jesus chega, ele chega com um sinal. E começa a sequência do Novo Testamento, até o livro de Apocalipse, com uma sequência continuada de sinais, apontando, como que um reverso da história, apontando de trás para frente, mostrando que esse Jesus é o grande sinal de Deus agora para a humanidade. Por quê? Porque ele traz lá do Oriente alguns magos, alguns videntes do Oriente, algumas pessoas que seguiam pelas estrelas, e eles são levados por um sinal, que eles identificam que são sinal de Deus. E aí começa essa sequência de sinais que apontam todos os milagres do Novo Testamento, todas as mensagens pontuais do Novo Testamento, somente nos Evangelhos, são sinais que apontam como se fosse um prisma, passando por Jesus, apontando a salvação e a graça. Então, todos os sinais do Novo Testamento são esses sinais, agora apontando, está vendo? Tudo aquilo lá só aconteceu para que esse grande sinal, Jesus de Nazaré, viesse e se mostrasse. É isso que os pastores ficaram absolutamente estupefatos, porque quando as miríades de anjos começam a cantar, é porque o sinal, o último e absoluto sinal de Deus aconteceu. Nasceu o Salvador. Vamos olhar os pastores, e com isso a gente vai ter que fechar. Mas antes vamos terminar nesses 3 dias aí, porque tem uma última referência ao sinal dos 3 dias, que está em Mateus 27. Mateus 27 está a crucificação de Jesus, e um texto, esse sim, usado bastante na Páscoa, né? Foi crucificado, Mateus 27, 38. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Então Jesus já está crucificado.
Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Então veja que os 3 dias ficaram até aí, né? Na verdade, foi essa questão do destruir em 3 dias e ser reconstruído, que foi o que finalmente culminou no Sinédrio condenando a Jesus. E aqui eles mostram como aquele sinal, na cabeça deles, era falso, por causa da maneira como eles entenderam o sinal, né? E nós olhamos para esse texto aqui, e a gente olha aquele mesmo sinal como sendo maravilhoso e, como a gente falou, um elemento de autenticação de Jesus. Veja a diferença. O mesmo sinal. O caso dos pastores, para a gente encerrar, é um caso interessante. É aquele texto que a gente leu, Lucas 2. Veja qual que é o sinal que o anjo dá para os pastores. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança em faixas e deitada em manjedoura. Que sinal é esse, hein? Como é que isso serve de sinal? E que sinal é esse? O que significa esse sinal? Do quê? Olha o texto. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Olha o tamanho do anúncio do anjo. A gente lê esse texto muito rápido. E a gente já lê esse texto meio sintonizado para a celebração do Natal, que Jesus é o Senhor, é o Salvador. A gente lê isso, a gente perde um pouco do contexto do que é o anjo falando isso para os pastores. É interessante a gente parar um pouco e reconstruir esse momento. O anjo diz que tem novas de grande alegria para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi. O que significa isso? Que ele é o Messias, o Salvador. O que significa isso? Que ele é o Messias dentro do verdadeiro contexto, ou da promessa do Messias. E não em alguma promessa deturpada por causa dos anos de silêncio, por causa do domínio do Império Romano, por causa do movimento dos zelotes. Não, ele é o Salvador. É isso que é ser Messias. Que é Cristo, que é Messias em grego, né? Messias é uma palavra hebraica. O que mais? O Senhor. Já parou para pensar isso? Durante todo o ministério de Jesus, os escribas e fariseus ficavam debatendo se Jesus era mestre ou era alguma coisa a mais. E concluíram que ele era só um mestre, mas além de tudo era um falso mestre, porque ele falou algumas coisas, como por exemplo, que destruir o templo e reconstruir, era um mestre meio subversivo, então um falso mestre. Essa foi a conclusão final. Aqui já no primeiro anúncio da chegada de Jesus, Jesus é um recém-nascido, está tudo aí, ele é o Messias, que é o Cristo, né? Seja você, para nós, tanto judeus como gregos, Paulo vai escrever no livro, na carta a Coríntios, está aqui, ó. Ele é o Messias, ele é o Cristo. O Messias dos judeus, o Cristo da humanidade, que é um Salvador e é o Senhor. Está tudo aqui nesse anúncio.
E o sinal para tudo isso é uma criança envolta em faixas numa manjedoura. Bonito isso, né? Só um outro comentário aqui, que é a próxima vez que Jesus aparece envolto em alguma faixa no livro no Evangelho de Lucas, aonde que é? No sepultamento. A manjedoura, né, que não sei quão bem dá para ver isso, mas a manjedoura, que a gente chama popularmente aqui de coxo, que é um lugar para você depositar algum alimento, geralmente algum suplemento para os animais do campo, né? Jesus nasceu numa estrebaria, né? Apesar dos presépios geralmente mostrarem uma peçazinha de madeira, era mais comum ser de pedra, né? Porque pedra é mais lavável, mais preservável, né, do que a madeira. Então, Jesus numa pedra envolto em faixas, o recém-nascido. A próxima vez que a gente vai ver Jesus numa pedra envolto em faixas, é depois do seu sacrifício. É com esse sacrifício que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. São os 3 dias de Jesus aí. Esse era o sinal para os pastores. A gente vê na Bíblia que eles se deram muitíssimo por satisfeitos com esse sinal, e eles foram até Belém. E chegando lá, o que eles fizeram? Eles contaram do que o anjo falou. O anjo falou isso. Que nasceu Cristo, Senhor, Salvador, e teria um sinal para isso, que é o bebê envolto em faixas. E diz que Maria ouviu isso e meditou no seu coração. É isso que a gente faz com o sinal de Deus. A gente ouve e medita no nosso coração. O comentário do reverendo... Cadê o microfone? Do reverendo Donaldo, de fato, João sintetizou isso no fechamento, né? E esse evangelho, na verdade, é um grupo de sinais. E eles tinham um propósito, um lindo propósito, para que a gente creia. E crendo, tenhamos vida. Muito bonito, né? Eu só estou lembrando que você falou no começo da aula, que a gente pode ter um sinal na nossa frente e não ver. E eu só queria comentar que eu posso testemunhar na minha vida que Deus tem me dado sinais da sua presença na minha vida, e principalmente quando eu mais precisava. E é muito bom para a nossa fé, né? Saber que não só Deus nos conhece, mas sabe o que a gente precisa e manda os sinais na hora certa. Amém. Vamos encerrar com uma oração? Oi? Pode. E aí você encerra para nós com... Não precisa assim, porque não é minha deliberação, é de forças maiores. Daí você fecha com uma oração para nós? Não, eu não. Então, o José Jorge. Eu fico preocupado que, às vezes, eu tenho a tendência de ver os sinais de Deus, ver as situações e desprezar, preferindo o meu caminho. Quando o povo foi, lá em Israel, foi levado cativo por Nabucodonosor, alguns poucos ficaram. E antes, Jeremias estava avisando, e ninguém dava bola, mandaram até matá-lo. O fato é que alguns poucos ficaram, logo depois da saída para a Babilônia, e os poucos que ficaram queriam saber de Deus o que eles deveriam fazer, e foram falar com Jeremias. E Jeremias falou: olha, vocês estão pensando em ir para o Egito? Não vão, porque é bobagem, não é o que Deus quer. E pouco tempo depois do que aconteceu, deles terem ido cativo para Babilônia, pouco tempo depois, não tenho noção de tempo, eles desprezaram novamente a orientação de Deus, assim, nas mesmas condições. Como nós, seres humanos, somos assim. A gente ouve, apanha, mas levanta um pouquinho, acha que já está bom, e logo depois a gente despreza Deus novamente e quer partir para o nosso caminho. Vamos orar?
Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque tivemos momentos importantes hoje em tua casa, desde o culto da manhã, o memorial do sacrifício de Jesus por nossas vidas, e por esta aula que nos faz lembrar de sinais, que, como a Beth disse, todos nós temos em nossas vidas e momentos em que só tu poderias aparecer, nos ajudar, demonstrar que tu estás conosco de alguma forma. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas e pedimos, ó Deus, que tu estejas nos abençoando, para que possamos levar adiante e pregar a respeito dos sinais, mas não só dos sinais, da concretização dos sinais, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, para a nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós te agradecemos pela tua mensagem, te agradecemos pela vida do Gerson, e pedimos, ó Deus, que tu estejas com todos nós durante o restante deste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.